E estamos live para esta última live do ciclo Profissionais Conscientes, Crianças Felizes. O meu nome é Maria João Xará, eu sou médica de família e coach parental e a minha missão é inspirar famílias a serem mais felizes. Faço quer no meu trabalho enquanto médica de família, mas também enquanto coach parental e mais recentemente enquanto facilitadora de parentalidade consciente. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, que é a Micaela Oven. Eu agora estive aqui a aprender com a Mia a dizer, e se calhar ainda não disse bem Oven. Pois não, Oven. É assim. Van, Diz-me, Oven. Van, É Van. difícil para nós. Quer dizer, Ilha de Van. Ilha de Van é uma ilha entre a Suécia e a Dinamarca, muito pequenina, mas muito bonita, e o meu avô paterno era de lá. Então ele e um dos irmãos decidiram, por algumas razões, agora não vou-te contar a história toda, mas decidiram mudar de apelido e criaram esse apelido, a Van, Ilha de Van. Então espera lá, porque já temos aqui uma semelhança também. Porque o meu nome Xará também não existia e foi o avô do avô do avô, não é? O primeiro Xará, nós fizemos aí a nossa árvore genealógica até ao primeiro, que se autotitulou de Xará. Olha que engraçado. E o que é que Temos isso quer dizer, aqui. Xará? Xará quer dizer igual. Ele andava sempre com um gatinho junto a ele e dizia: Olha lá vem. Ai, agora não me lembro o nome dele. E o xará dele, não é? É como se o gato fosse parte dele, assim, uma Sim, coisa sim, 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 sim. meia estranha. E, portanto, a partir daí ficamos todos xará. Às vezes também dizem mal o meu nome e eu não É que gosto eu muito. ia dizer isso, nós devemos ter isso em comum, que é Sim, os sim. apelidos estranhos. Isso, mas com muito significado, não é? E que nos Sim, definem também sim. enquanto Acho que família. eu tive, às vezes, quando era miúda, tinha vergonha do meu nome, do meu apelido, Hum. porque as pessoas não sabiam escrever direito e pronto, coisas da vida. Engraçado, não é? Uhum. Coisas da vida, coisas da vida. Mas não é para falarmos sobre os nossos nomes que aqui viemos hoje. Este ciclo foi montado com uma intenção muito clara de inspirar outros profissionais e, em concreto, mais na área da saúde, que é a minha área, mas também na área da educação, com a qual eu tenho muita afinidade, a uma atuação um bocadinho mais consciente no dia a dia, para almejarmos crianças mais felizes, não é? E provavelmente, estando as crianças mais felizes já à volta, os adultos também estarão, com toda a certeza. E hoje eu sinto-me uma privilegiada por te poder aqui ter, Mia. Tenho que o dizer desde já. Porque quando te convidei, pensei, a Mia tem imensas coisas para fazer, vai lá ter tempo para um ciclo sobre E tenho. profissionais conscientes e crianças felizes. Isso. Mas tu respondeste-me com tanta vontade de contribuir que eu pensei, uau, que bom, que bom, que bom que isto é possível. Por isso quero desde já agradecer-te por isso. E acho que seria muito bom para todos nós, apesar de nós já conhecermos, eu tenho aqui os teus bebés todos, separei-os todos aqui ao meu lado e quem leu os teus 5 livros, já são mais livros do que filhos, Mia, Pois é. quem leu os teus 5 livros já conhece parte da tua história, não é? Parte do teu caminho até à parentalidade consciente, mas eu começava mesmo por aí, por nos explicares como é que chegaste até cá. Conta-nos. Bom, é um longo caminho e assim, a posteriori podemos olhar para trás e parece que as coisas encaixaram e que fez tudo muito sentido. Nem sempre o caminho foi muito consciente, não é? Torna-se consciente, depois, mas no fundo o meu interesse começou pelos desafios que eu tinha na parentalidade e o interesse que eu tinha e tenho nas relações humanas. Portanto, eu originalmente sou licenciada em recursos humanos, mas o meu grande interesse foi mesmo sempre as relações e o desenvolvimento de competências e desenvolvimento pessoal e profissional. Uh, e, um, e fui sempre muito observadora destas relações entre as pessoas e interessei-me muito por questões como porque é que nós fazemos o que fazemos, como é que nos podemos relacionar melhor, como é que nós podemos viver numa sociedade, porque a minha visão foi sempre mais além da família também, em harmonia. Onde é que começam as coisas, não é? E quando eu tive a minha primeira filha, já fez 18 anos, vai estudar para fora agora, portanto tem uma fase também muito particular,
mas com ela eu andei assim à procura e comecei de uma forma mais tradicional na minha prática da parentalidade. Cheguei a experimentar aquele método de deixar chorar uma noite, nunca mais. Ela era bebê, mas eu experimentei, não questionei o suficiente, não tinha recursos para questionar tanto naquela altura. Cheguei a colocá-la de castigo, cheguei a fazer aqueles quadros de bom comportamento. E de recompensas. Comecei a ter as primeiras indicações de que isto não está a ajudar-me a criar uma boa relação com a minha filha. O que é que eu estou a fazer aqui? Senti aquela sensação de querer ter poder sobre a minha filha, depois a sentir, a olhar nos olhos dela e vê-la olhar para mim com medo até, não é? E a pensar, mas isso não é isso que eu quero. E depois veio o segundo filho, não é? Eu tenho 3, mas o segundo que agora tem quase 15, e ele não se deixou mesmo submeter, ele era muito bom a proteger a integridade dele. E foi assim o grande despertar. Eu percebi que, não é, aquela sensação, intuição que me dizia que aqueles métodos não estavam certos, ficou super claro com ele. Ficou super, super claro com ele. E também percebi melhor o meu papel na parentalidade, a importância de cuidar das minhas emoções e das minhas necessidades e o impacto que isso tem na regulação do meu filho, no bem-estar emocional do meu filho, ou seja, o meu bem-estar emocional, o impacto que isso tem nos meus filhos. E comecei a estudar muito, estudei muito, estudei com um grande dinamarquês, que é o Jesper Juhl, e formei-me com ele, e também reatei assim, a minha ligação à meditação e estudei mindfulness. Isso já em 2011, 12, qualquer coisa assim. Participei há uns 10 anos e pouco. E juntei as duas coisas. Que encaixam na perfeição. Encaixam muito, muito, muito bem. Eu até inicialmente, Maria João, eu queria utilizar a palavra mindful parenting. Só que na altura, em Portugal, ninguém sabia bem o que é que era mindfulness, ao contrário de agora, que a grande maioria das pessoas sabem. E andei assim a pensar que tipo de expressão é que eu podia utilizar para descrever a parentalidade que eu queria promover, que eu queria praticar e que eu queria promover, porque isto depois, não é, tornou-se uma paixão tão grande que comecei a escrever e partilhar coisas sobre isto. E daí nasceu a parentalidade consciente, a utilização dessa palavra, porque na altura também, já não me lembro que foi depois, não é? Descobri aquele livro da Shefali Tsabary, que é o Pais Consciente. Ela na altura não falava efetivamente em parentalidade consciente, foi também uma expressão que ela utilizou mais tarde, não é? O livro em inglês era The Conscious Parent. O sítio onde se encontrou a expressão parentalidade consciente, acho que está no livro do Eckhart Tolle, como é que se diz? O segundo livro dele, do Novo Mundo. Nós estamos a ouvir-te um bocadinho mal, Mia, não sei se sou eu só, ou se é a ligação da internet que está um bocadinho instável. Se calhar é a minha, não consigo fazer grande coisa agora. Na verdade, até estou a ouvir-te bem, a ver-te é mal, mas tudo bem, o ouvido importa muito mais. Estás a ouvir agora? Sim. E então, nasceu aqui a parentalidade consciente e este conceito que eu depois procurei desenvolver, juntando estes estudos com esse período, os estudos de mindfulness e mais uma série de coisas, claro, mas aí nasceu aquilo que eu chamo de parentalidade consciente. E por isso o que nos estás a dizer, Mia, é que a transição entre aquilo que foi a tua vivência, não é? E depois o levar aos outros foi algo muito natural, não é? Tu começaste a sentir na tua vida o impacto disso e tiveste uma vontade enorme de transmiti-lo aos outros, é isso? Sim, o que aconteceu foi esta vontade também de influenciar, não é? Eu como sueca,
culturalmente, não é? Eu como sueca num país diferente, não é? Aqui em Portugal, eu percebo que muito da nossa parentalidade é cultural. A nossa parentalidade não é científica, e parentalidade consciente também é uma parentalidade com ciência, e acho que é muito, muito importante reforçarmos isso, não é? Que parentalidade consciente é parentalidade com ciência, e a nossa parentalidade é acima de tudo cultural, e eu vivi diferenças muito fortes culturais, por exemplo, coisas simples, costumo falar que é da sopa, não é? Na Suécia não, as crianças não têm de comer sopa. Na Suécia também as crianças não têm que vestir tanta roupa quando está frio como aqui, está muito mais frio do que aqui. Pronto, e por aí fora, muitas diferenças, e comecei a perceber que, pois é, a nossa parentalidade é muito pouco científica, é muito cultural, e algumas coisas na cultura portuguesa, nomeadamente a palmada, que mexia muito, muito, muito comigo, porque isso não foi nada que eu tivesse ouvido, não é? Essa discussão nem sequer existe aqui, e como eu vivo muito, sempre foi a justiça e o igual valor e esse tratamento gentil e humilde entre nós, foi sempre muito importante para mim. Então, senti muita falta dessa voz aqui em Portugal, sabes? E foi por isso que comecei a escrever e partilhar as minhas coisas, e nasceu a Academia da Parentalidade Consciente. O primeiro livro foi o Artfulness, não é? Não, o primeiro foi Educar com Mindfulness. Foi? Foi. Olha, que eu achava que o primeiro era o Artfulness. Porquê? Não sei. O Artfulness foi o segundo. Este foi o primeiro bebê, que já vai em não sei quantas edições. Vai 8 ou 9, já nem sei. 10? São 10. 10, já vai em 10. E é sem dúvida, olha, é um livro que muitas vezes eu recomendo como sendo assim uma espécie de Bíblia. Eu não sei se tu sentes isso. E às vezes, e a primeira vez que eu li o Educar com Mindfulness, eu já disse isto neste ciclo de lives e preciso de o dizer a ti também. A primeira vez que eu li, eu senti que era assim completamente diferente daquilo que eu conhecia, sabes? E foi até doloroso dar de caras com aquilo. Eu acho que já li o Educar com Mindfulness aí umas 5 vezes até agora. E todas as vezes que leio, leio diferente, sabes? Ainda há pouco tempo comentava contigo que estava a ler um capítulozinho final a propósito do ciclo dos irmãos que tivemos, e como agora aquilo fez ainda mais sentido, sabes? Parece que descubro coisas novas a cada vez que leio. Isso é espetacular. Mas a primeira vez que li, senti, isto é só teoria, não é? É difícil de praticar, nunca vou conseguir lá chegar. É tudo muito bonito, mas... É tudo muito bonito, mas depois isto, na realidade portuguesa, não é? E na prática é capaz de não encaixar. E a cada vez que eu leio, sinto que encaixam mais coisas. Não é? E então eu alerto isto, normalmente nas consultas de medicina geral e familiar vou falando de algumas coisas também de parentalidade consciente, assim, nos minutinhos, lá pelo meio, e às vezes recomendo o Educar com Mindfulness e digo, olha, se sentir que é assim muito desafiante no início, é normal, comigo também foi, não é? Faz parte do processo, faz parte do caminho. E portanto, olha, foi tão desafiante para mim no início ler o Educar com Mindfulness, que eu decidi também trazer aqui um desafio. Não foi por causa do Educar com Mindfulness, mas é só para fazermos aqui uma ponta engraçada entre as coisas. E portanto, nós temos aqui uma série de frases iniciadas, não é? E a ideia é tu responderes assim o que te vier à cabeça. Pode ser? Vamos jogar? Vamos jogar, Mia? Bora. Tu como laranjinha atinas logo nos desafios todos. Bora! É espetacular. Ok, então a primeira é: ser-se consciente é... Bom, é ser presente, estar presente, ser presente. Acho que não foi por acaso que diz isso. Queres que te explique também ou queres só que mande assim para o ar? Pode explicar, há quem diga que o maior presente que podemos oferecer aos outros é a nossa presença. E acho que eu costumo falar em presença consciente, não é? Que é uma tradução que eu faço do mindfulness, que até vem da tradução sueca. Em português é mais atenção plena, atenção
atenção consciente, Uhum. mas para mim é presença consciente. Portanto, estas palavras têm sempre que vir juntas. Ok. Muito claro, Mia, e acho É. que nos direciona mesmo, às nossas intenções, não é? De Uhum, como eu tenho muito isso presente, de como em cada momento, por mais pequeno que seja, eu quero estar verdadeiramente lá, não é? uhum, uhum. E isso faz toda a diferença e as minhas filhas reclamam quando isso não acontece. Claro. Verdade seja dita, chamam-me logo ao meu centro, é imediato, é imediato. Ok, próximo desafio. Ter definição clara das suas próprias intenções permite. Mas viver aquela vida que quero viver. Uau! Hum. Como é que tão poucas palavras dizem tanto? Espetacular. Viver aquela vida que quero viver. Nós costumamos nos nossos grupos de coaching aplicar um verbo a isto, Mia. Hum. Estão aqui algumas pessoas a ouvir-nos, que é o recalcular. Sabes, como o GPS, quando tu mudas Recalcular de rota. rota, Yeah, ele fica recalculando, recalculando. Pelo menos o meu ficava, um que tínhamos yeah. há algum tempo. E E também é portanto, nós importante achamos. ali no meio dessas Diz, diz. intenções de haver sempre uma intenção de gentileza e autocompaixão com esses desvios de rota e para podermos Sim, recalcular verdadeiramente, não é? Uhum. sim, porque os desvios vão acontecer, não Yeah, é? of course, Pelo menos claro. comigo acontecem a toda Sim, a hora, não comigo é? também. Ah, e é difícil, se nós nos formos culpando, não é? Por esses desvios, depois voltar. Isso desmotiva-nos até a voltar à Yeah. nossa intenção central. Ok, a próxima. Parentalidade consciente não se faz sem. Relacionamentos saudáveis, bons, não, mas relacionamentos. Sim, não podemos fazer parentalidade consciente sozinhos, fazemos isso juntos, né? E como digo, parentalidade consciente não é só de pais para filhos ou de adultos Era para o que eu te crianças. ia dizer, exatamente. Parentalidade consciente, se queremos ser congruentes nesta prática, é algo que fazemos em todos os nossos relacionamentos. Não há uma ferramenta apresentada no meu livro na Educar com Mindfulness, ou quando falamos sobre parentalidade consciente no geral, que não possamos utilizar em qualquer relação da nossa vida. Uhum. É verdade. Eu discutia isto há uns dias com o Ricardo. Ele dizia-me que era bom levar a parentalidade consciente fora da parentalidade. E eu dizia-lhe, sim, mas isso já está, isso já existe, não é? É, Já é assim. A parentalidade não é só para pais, não é? É muito e mais muitas os vezes nesse princípios que lá processo estão. e é um processo interior para connosco também, a relação connosco, não é? Em inglês a expressão reparenting, não é? Reparentalização com nós mesmos. Podemos fazer isso na vida Sim. adulta. Yeah. Boa. Então agora, já dissemos um bocadinho, mas Uhum. vamos clarificar. Quando não estou alinhada com as minhas intenções, eu procuro. Recalcular a rota. Mas é isso que eu Gostaste procuro, de não é? recalcular também. Yeah, mas eu faço mais do que isso, não é? Procuro perceber que necessidades minhas é que estão aqui em jogo para eu me ter desviado das minhas intenções. Portanto, eu procuro conhecer-me melhor. Hum. E é engraçado como algo que poderia ser considerado menos bom, de repente se pode tornar assim um ótimo farol para o que está a acontecer, não é? Certíssimo. Quando eu me atrevo a assumir a minha responsabilidade pessoal, não é? Porque no fundo é isso que tu estás a dizer, não é pelo meu filho não ter feito aquilo que eu queria que ele fizesse, não é? Yeah. É a forma como eu reagi àquilo que aconteceu, ou porque é que eu acho que ele tem que fazer aquilo que eu quero. Quando eu assumo a minha responsabilidade, aí eu volto às minhas necessidades, não é? Começo pelas minhas emoções, como tu Yeah. também nos ensinaste, e vou a porque é que elas estão lá, o que é que elas manifestam. E isso é poderoso e tem feito toda a diferença na minha vida e acredito que também na vida de todas as pessoas que nos estão a ouvir do lado de lá deste ecrã. Então, a última frase do desafio é: nos momentos em que a culpa vem, procuro. Perceber também as minhas necessidades, né? A culpa normalmente vem porque estou dividida em algumas,
entre 2 ou mais coisas, não é? Fiz alguma coisa porque tive uma série de necessidades, depois culpabilizo-me pelo que fiz, porque tenho outras necessidades. Um exemplo simples pode ser, gritei com o meu filho porque estava com necessidade de tranquilidade e paz. Não faz sentido nenhum, mas fazemos isso, não é? Mas a necessidade da base por detrás do meu grito, se calhar foi tranquilidade e paz e calma e sossego. E depois, quando me culpo, está em causa a minha necessidade de contribuir para o bem-estar do meu filho, ou a minha Ou de necessidade, ligação. não é, de Sim. ligação com ele. Ou seja, é por isso que sinto culpa, e estas coisas convivem ao mesmo tempo, e quando conseguimos perceber isso, normalmente conseguimos acalmar a culpa. E talvez consigamos encontrar a forma de satisfazer as 2 necessidades, não é? Certamente. Porque só cada um de nós é que vai descobrir primeiro quais são as necessidades em causa e depois as estratégias, não é? Eu acho que há muitos livros sobre o que fazer, as regras, não é? Faça isto e vai correr tudo bem, não é? Mas na verdade só cada um de nós é que vai saber o que resulta, porque só cada um de nós é que sabe aquilo que precisa. E não pode vir ninguém de fora dizer-nos faz desta forma. Quanto muito podem-nos fazer as perguntas certas para nós chegarmos a isso sozinhos, não é? Sozinhos, ou acompanhados, mas... Sim, ligarmos isso às nossas intenções também, não é? E percebemos o que... Isso. Gostei deste desafio, permitiu dizer muita coisa sobre o que é parentalidade consciente, assim, na brincadeira. Gostei disto, correu bem, correu muito bem. Ok. Desafio foi muito rico. Então, o que eu queria questionar-te agora, Mia, era... Tenho a certeza que muitas passam por ti, muitas pessoas, não é? Eu vi nas certificações que fiz, em termos de áreas profissionais, também são muitos os técnicos, os profissionais de diferentes áreas que procuram em ti também uma inspiração para a sua atividade. E o mágico disto é que a parentalidade consciente encaixa praticamente em todo o lado, pelo menos ainda não conheci nenhum contexto em que isso não faça sentido. E dos testemunhos que tu vais colecionando, onde é que achas que a parentalidade consciente faz toda a diferença? Ou seja, onde é que faz mais falta parentalidade consciente neste momento? Aquilo que tu conheces, dos profissionais que passam por ti, dos pais que acompanhas também, porque depois as experiências dos outros também nos ajudam a perceber, se houvesse ali um profissional mais consciente a apoiar esta família era mais fácil, não é? Onde é que faria a diferença? Diz-me. Então, eu acho que faz diferença em todos os contextos onde o foco se torna muitas vezes muito comportamental, não é? Onde o foco, todos os contextos onde o foco está na gestão do comportamento da criança, e também todos os contextos onde a relação é muito importante para o resultado. Quer dizer o quê? Escolas, claro, não é? A relação por professores e alunos, a relação, nós sabemos, porque a ciência demonstra isso claramente, que a aprendizagem dos alunos depende da relação que tenham com o professor, e essa aprendizagem também depende do quão regulados as crianças estão, não é? Quão disponíveis estão para a aprendizagem, e essa regulação é feita em corregulação com o professor. Podemos transportar a mesma coisa para o teu consultório, não é? Que tu sabes super bem que quanto melhor relação tu conseguires criar com o teu doente, mais fácil vai ser examinar, mais fácil vai ser ouvir quando queres passar coisas importantes para, não é, em relação ao que é preciso de prevenção ou de tratamento, ou seja o que for, não é? Mais disponíveis estão ali para te ouvir e colaborar contigo para ter um bom resultado. Não é? Portanto, todos esses contextos, e quem diz consultório médico também pode dizer não é? Na hora da enfermeira dar uma vacina, ou aplicar um penso, um curativo, seja o que for, não é? Também em contextos de consulta de psicologia,
Sendo que, principalmente com crianças, o que eu acredito cada vez mais é em pequenos momentos terapêuticos, e não tanto num momento. O que é que isso quer dizer? Que é que todos os profissionais e todas as pessoas adultas que se relacionam com essa criança que precisa de algum processo terapêutico beneficiam em saber de parentalidade consciente, né? Isso é né? Imagina que temos uma criança com... Ainda ontem estava uma senhora a questionar-me sobre o transtorno de oposição ao desafio, que é um transtorno com o qual eu questiono muito, e outras pessoas comigo, se isso realmente existe ou não. Existe, sim. Né? Há realmente expressões disso, a questão é se é realmente um síndrome. Se o problema é esse. Isso, Não é? se o problema é esse. Eu sinto-me, e desculpa interromper-te aí a tua partilha, mas não resisto. Eu sinto que muitas vezes nós colocamos a criança doente, quando o que está doente é a família, ou quanto muito o que está em insuficiência é o amor, sabes? Porque é mais fácil, e ainda ontem eu dizia isto a um casal em consulta, é mais fácil, neste caso o pai da criança, levar o miúdo ao psicólogo do que ele próprio fazer um caminho interior, não é? Que o ajuda a perceber o que é que está a acontecer, inclusivamente no seu relacionamento com a companheira, no ambiente familiar, na forma como a criança é vista e é acolhida pela família. E eu dizia isto e eles ficavam a olhar para mim como quem diz, pois, faz todo o sentido. Mas a verdade é que nós, medicina geral e familiar, e nós, sociedade, ainda não estamos a empurrar as pessoas para esse ponto. Pelo contrário, estamos a assistir a mais diagnósticos de hiperatividade, déficit de atenção, perturbação da oposição, tudo isso que talvez, mas talvez seja uma miragem apenas minha, não é? Que talvez se resolvesse primeiro com os pais. Ou primeiro com os adultos que têm uma clara influência na criança, não é? Muitas crianças que na escola são tidas como mal comportadas, provavelmente não se sentem reconhecidas o suficiente pelo professor que as orienta, não é? Isto é assim uma espécie de miragem minha, não é? Que se os adultos fossem todos obrigados a conhecer alguma coisa deste género, a quantidade de diagnósticos diminuiria. Porque para uma criança sentir um rótulo de uma doença mental há de ser impactante. Não é? A questão aqui é que nós podemos ter uns rótulos que nos podem ajudar no sentido de que uma criança que não tem um diagnóstico tem muito menos ajuda na escola, por exemplo. Com o diagnóstico já tem acesso a mais ajuda. Essa é a única verdadeira vantagem neste momento, e também para alguns pais é importante para acalmarem e perceberem isso, de perceberem que há aqui também uma questão. Só que nós desenvolvemos em relação. O Jesper Juhl dizia sempre, um problema da criança é sempre um problema do sistema. O problema de uma criança é sempre um problema de um sistema. Portanto, nós nunca podemos só focar, ter ajuda focada apenas na criança. Pelo contrário, as pessoas que precisam de mais ajuda são precisamente, como estavas a dizer, os adultos à volta da criança, desde a casa, os pais, os avós precisam também de informação, a auxiliar, a senhora que serve a comida na cantina, o professor, a terapeuta da fala, o terapeuta ocupacional, toda a gente que está no sistema desta criança tem um potencial para ajudá-la a desenvolver uma autoestima saudável, para ela poder ter expressões e tentativas de satisfação das suas necessidades de forma saudável. Isso pode parecer utópico, eu não acho que seja assim tão utópico, porque tenho alguns indícios que isso acontece em alguns ambientes. Não é? E também vejo a diferença que isso faz com coisas pequenas, é uma coisinha pequenina, não é? Que é só estas pessoas saberem o que é empatia, em vez de estarem a procurar formas de gerir o comportamento de criança, ou em vez de, como estava a ver uma senhora uma auxiliar que estava sempre com rebuçados no bolso e dava rebuçados às crianças, não é? Ou o professor que em troca de bom comportamento, não é? Não é? Se essas pessoas, se a única intenção fosse, olha, vou conectar com essa criança, vou utilizar a empatia, e se a criança vivesse esses momentos,
2, 3, 4, 5 vezes por dia, isso faz uma maior diferença do que 1 hora por semana num psicólogo. E isso é mesmo o que não é? Pessoas como o Bruce Perry, que é um grande psiquiatra, por exemplo, que ele fala muito nesta importância destes pequenos momentos com pessoas com as quais nós estejamos a conviver, para nós nos sentirmos, não é, vistos, ouvidos e importantes para os outros. Isso. Como é Nós que temos... isso? Diz. Desculpa. Eu é que estava aqui a dizer eu estou a adorar ouvir-te, estou a adorar. Nós temos aqui na audiência alguns professores e uma professora que eu conheço muito bem, que é a Vanessa Santos, e ela partilha connosco que levou exatamente isto para a escola, não é? O dar lugar à criança, dar-lhe voz, a empatia também, e que recebeu como resposta: isso é uma ideia romantizada, não é? Claro. E provavelmente tu sentes isto, que às vezes a parentalidade consciente e os seus princípios e os seus valores são vistos, principalmente por quem não conhece isto por dentro, como uma ideia romantizada, não é? Como algo utópico, como estávamos a dizer no início, não é? Tu sentes isso, Mia? Yeah. Sim, sabes mas o que é que lá está? Como a minha ligação muito aqui como a minha programação hoje em dia é olhar tanto para as necessidades dos outros, em vez de claro que eu fico frustrada às vezes, apetece-me tipo, abanar as pessoas, acordem. Abrir o cérebro, pôr lá coisas dentro e fechar outra vez. Mas também alguém que me disse, isso é uma ideia romantizada, isso não diz nada sobre mim e sobre a parentalidade consciente, isso diz-me informação para mim em relação às necessidades daquela pessoa que está a dizer isso. E o que é que eu posso fazer? Posso empatizar com isso. Mas será que tens receio de que não haja ordem e regras e que não haja estrutura se estivermos assim a implementar estas coisas? Ou, portanto, eu posso reconhecer o que está a acontecer na amígdala dessa pessoa que ela dispara quando eu falo da parentalidade consciente. Posso reconhecer os receios dela, os medos dela e as necessidades dela. E depois também, nós vivemos numa sociedade bastante traumatizada. Quer dizer que nós temos muitas pessoas, muitos profissionais, muitos pais com vínculos inseguros, né? Ou podem ser evitantes, podem ser ambivalentes, ansiosos, ou podem ser ter vínculos desorganizados, e isso tudo vai ter uma certa expressão, não é? Uma pessoa com um vínculo muito evitante, por exemplo, não vai achar à partida muita piada a parentalidade consciente, não é? Porque não está ligada às suas emoções, não está ligada às verdadeiras necessidades, não tem vontade de refletir e a pensar sobre si e entender o seu próprio comportamento ou o comportamento dos outros. Portanto, quando eu aprendo sobre a parentalidade consciente, eu aprendo sobre a vida e sobre os relacionamentos. Eu posso aplicar isto em todo lado. É verdade. A Vanessa tomou a liberdade de me corrigir e dizer que referia-se à questão de trabalhar com os pais e não apenas com as crianças, Sim. mas que concorda também com aquilo que estávamos aqui. E continua a ser a mesma escola. Exatamente. O que eu sinto quando utilizamos, não é, no fundo, aquilo que tu estavas aqui a fazer é a empatia a falar, não é? E a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg ensina-nos mesmo a fazer isto, não é? O que eu sinto que quando nós devolvemos coisas do género, não é? Será que sentes que perdes o controle ou perdes a estrutura? Eu acho que nessa pergunta que nós fazemos à outra pessoa, que é feita de um lugar absolutamente de compaixão, de empatia, de compreensão do outro lado, não do lugar de julgamento, e isso sente-se. Mas quando nós fazemos essa pergunta, nós damos à outra pessoa a oportunidade de reconhecer as suas próprias necessidades que estão ali talvez um bocadinho abafadas, não é? E que não estão conscientes. Na verdade é isso. E imagino que isso também possa ajudar o outro a compreender então porque é que eu me comporto de uma determinada forma, porque é que eu exijo que as coisas sejam feitas de uma determinada forma. Sendo que esta questão da empatia, por exemplo, eu estava a dar o exemplo aqui de uma pessoa com um vínculo mais evitante, ela vai ter dificuldade em reconhecer, não, sério, estes são modernices, isso não tenho nada de interesse nisso, porque esse
pequeno convite, não é? De ir para dentro e reconhecer, sim, pode ser difícil se a ligação, se o vínculo for muito, não é? Se for uma utilização muito forte do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, desse muito racional, muito... Portanto, nem sempre vai abrir uma porta, mas acho que pelo menos pode fazer assim uma pequena racha, né? E se continuadamente oferecermos essa oportunidade a pessoa, mas para algumas pessoas vai ser uma barreira muito, muito grande. Acho que é preciso também admitirmos isso, que só por eu fazer isso não quer dizer que tudo vai mudar logo, não é? Precisamente porque carregamos estes traumas connosco. Sim, e acima de tudo, continuarmos a fazer o nosso caminho, apesar de, não é? Apesar de estarmos inseridos num meio em que isso possa não ser promovido, continuarmos a fazer as coisas da forma que nós acreditamos que é melhor, ou que nós nos sentimos mais confortáveis, na medida das possibilidades, não é? Claro que eu gostava de ter consultas de 1 hora com todos os utentes, mas só tenho 20 minutos, não é? Então, naqueles 20 minutos eu tenho que conseguir entregar alguma coisa quando consigo, quando sinto que também há abertura para isso, quando não consigo está tudo bem e seguimos na mesma... E também há uma parte importante aqui neste processo, que é fazermos o luto daquilo que não temos. E não só entrarmos aqui na positividade, tenho que fazer tudo consigo, não sei o quê. Não, também é permitir dizer, pá, que raio, meu, o que era preciso mesmo é toda a gente ter a possibilidade de estar aqui 1 hora comigo nesta consulta, era melhor para todos. E fazer o luto, pá, e não tenho isso, it sucks, como se diz em inglês, e isso é chato, de nos permitirmos fazer esse luto. Também nos ajuda aqui a carregar a bateria para conseguirmos continuar. Sim, no fundo é dar lugar às emoções todas, não é? Exato. Nós não fomos habituados a fazê-lo. Ora bem, estamos aqui a chegar ao final dos 40 minutinhos. Eu não sei, Mia, se conseguimos nomear assim 1 ou 2 obstáculos para a prática. Obstáculos na prática da parentalidade consciente que tu sentes que as pessoas te devolvem, não é? Isto não resulta porque, não é? Quais são assim os grandes obstáculos? Eu diria que o principal obstáculo, entrarem no mundo de parentalidade consciente, começarem a experimentar as coisas propostas, mantendo os mesmos objetivos que tinham antes, que era que a criança obedeça, ou se calhar não utilizam a palavra obedecer e obediência, mas dizem que a criança faça o que eu estou a pedir, que o comportamento da criança mude. Portanto, quando entramos na parentalidade consciente com esta ideia de que eu vou fazer isto para conseguir o que eu quero, para educar, para gerir o comportamento, para corrigir, exato, e conseguir melhores resultados, então não vai funcionar. Porque como isto é sobre relacionamentos, não é? A criança não interessa, em vez de eu dar uma ordem, eu venho com uma estrutura de comunicação consciente, e a criança não faz o que eu quero, e eu digo logo, não funciona. Só que não é a ideia, não é? Não é a ideia a utilizar uma comunicação consciente, não é eu conseguir aquilo que eu quero. A ideia é fortalecer a nossa relação, é dar-me a conhecer, é ficar a conhecer melhor a criança, e dessa relação saudável e forte nasce a disposição para querer colaborar, mas isso é com liberdade de escolha. A criança tem que sentir que tem a liberdade de escolha, que se tem a liberdade de dizer que sim ou que não. Ou que não. Quando sente que não tem essa liberdade de escolha, só se sente manipulada. Portanto, aí estas estratégias não vão funcionar, não é? Mas os nossos filhos nascem com um instinto de sobrevivência muito forte de colaboração. Ela está lá, eles querem nos satisfazer. Algumas crianças vai desafiar mais quando são manipuladas do que outras, mas o mais importante aqui é percebermos que nós estamos a construir uma relação emocionalmente forte, que também é fundamental para o futuro. Então, na adolescência, por exemplo, se não houver uma ligação emocional, vamos sentir ainda mais este corte. Pronto, mas essa acho que é o principal obstáculo,
é de entrar com essa ideia antiga de que nós é que temos que educar e tem que gerir o comportamento e corrigir o comportamento do filho. E tem que ir disto para criar relação. É isso. Ok, obrigada, Mia. Se há livro que nos ajuda a desconstruir esse grande obstáculo, eu vou atrever-me a dizer que é este, o Educar com Mindfulness. E o Educar com Mindfulness na adolescência, agora iam cair aqui todos, o que não é bom, não é? Estes dois ajudam-nos a desconstruir muito isso. Não sei se para além dos teus, queres recomendar mais algum outro? Conta. Sim, eu posso. O Pais Conscientes da Shefali Tsabary, sendo que para algumas pessoas é um bocadinho espiritualidade a mais, pode ser, mas para quem gosta desse lado assim mais espiritual, acho que é um excelente livro. Há um livro que saiu em português há algum tempo do Gabor Mate e Gordon Neufeld que se chama O Seu Filho Precisa de Si. Deves ter aí também. Aqui, alguns tem. Para quem tem assim mais esse livro, quem tem mais livro, mais assim ligação a bebés e também assim, também um livro assim fofinho daquele pediatra espanhol que agora é o González, como é que se chama o livro? Carlos González, mas o livro é Bésame Mucho. Bésame Mucho, sim. Esse livro também é assim uma coisa. Agora estou só a dizer aqueles que existem em português, porque tivéssemos aqui a expandir também para inglês, dizia O Seu Filho Competente, Your Competent Child. No Brasil, existe do Yes Period, não é? O meu existem um dele em português de Portugal que é Pais e Namorados. É bom também, não é assim como O Seu Filho Competente. Outro livro fantástico é o da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que também é um livro. Eu tenho que estar aqui, está na minha carteira. Esse anda na minha carteira. Por acaso não tenho, mas já o mostramos na primeira live sobre educação, a Vanessa trouxe-o e, portanto, ele já vai constar aqui na lista de livros recomendados das lives, por isso já eu posso dedicar mais livros não precisas, Mia, acho que já temos muitos. Tem tantos livros, já temos muitos, é verdade. Sim. E se não conseguirmos fazer uma certificação em parentalidade consciente, pelo menos que possamos pedir emprestado um livro, não é? Claro. E o Educar com Mindfulness tem muitas bibliotecas. Isso. Também bibliotecas que têm esse livro. Também falámos aqui dessa possibilidade até junto das bibliotecas locais inspirarmos a comprarem determinadas obras que nós sabemos que são significativas para esta área. E há pouco, Mia, eu reparei que há 43 minutos atrás, já vamos terminar mesmo por agora, eu reparei que foi a primeira vez que isto aconteceu neste ciclo de lives. Eu avancei para as perguntas sem te apresentar. E eu acredito que tu não precisas de apresentações, e eu acho que isto foi o meu inconsciente a dizer, não precisas de apresentar a Mia, não precisas dizer que ela é autora, podcaster, não precisas dizer que ela é fundadora da Academia de Parentalidade Consciente, porque na verdade toda a gente sabe, e eu acredito isso, que toda a gente sabe, mas talvez o que toda a gente não saiba é que a tua missão é ser ativista por um mundo melhor. E acho que esta é a melhor forma mesmo de terminarmos esta nossa live, é de relembrarmos que praticar parentalidade consciente é construir, ajudar a construir um mundo melhor, e é isto que eu sinto muito, e foi isto que eu aprendi contigo, e por isso também te quero agradecer por inspirares o meu caminho, e por ter estado aqui connosco estes bocadinhos, deixo-te os últimos segundos para poder pedir. Obrigada, João. Sabes que isto, para mim, fazer isto é muito importante, fazê-lo com mais pessoas, falar sobre isto com mais pessoas, porque tenho uma grande necessidade de contribuir
mas também tenho uma grande necessidade de sentir que há uma realidade partilhada, de sentir que estamos juntos nisto, não é? De sentir que não estou sozinha. É por isso que eu também quero estar nestas lives quando posso e para falarmos juntos sobre isso, porque isto é nosso, não é? A parentalidade consciente é nossa, está nas nossas mãos e é tão importante aquilo que dizes que vai muito além de mim e da minha família, que é realmente um ativismo por um mundo melhor. Houve uma altura que eu me sentia assim um bocadinho envergonhada por dizer isso, mas acredito plenamente no poder da parentalidade e o quão essencial é para realmente vermos mudanças que eu acho que são necessárias no nosso mundo. Obrigada, Mia. Obrigada Obrigada. também a quem esteve connosco do lado de lá e a quem nos ajuda a levar esta mensagem ainda mais longe. Um beijinho a todos e até à próxima, quem sabe? Beijinho, Mia. Obrigada.